Hoje, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que o país rejeita aderir à ideia de criação de uma moeda comum na América Latina para transações comerciais. A proposta foi colocada em discussão ontem entre o governo brasileiro e argentino. Mas o que significa, afinal, na prática, a criação de uma moeda comum? Ela traria quais benefícios para os países do bloco? É o que você vai ver na reportagem de Anderson Arcoverde. A situação econômica da Argentina é uma das justificativas do governo brasileiro para defender a criação de uma moeda comum entre os dois países, mas também é o principal motivo da desconfiança de alguns economistas sobre a ideia. A proposta ainda não está clara. Segundo o memorando de intenções assinado pelos dois governos ontem durante a visita do presidente Lula à Argentina, será criado um grupo de trabalho para discutir os termos dessa integração financeira. O governo faz questão de dizer que a proposta de uma moeda comum não tem nada a ver com a de uma moeda única, como ocorre com o euro na União Europeia. Tanto o peso argentino quanto o real aqui no Brasil continuariam existindo e sendo usados normalmente. A nova moeda seria apenas para facilitar as importações e exportações entre os dois países. Um dos motivos é que, com a crise econômica, a Argentina tem visto sua moeda desvalorizar rapidamente, com inflação anual de quase 100%. Hoje, R$1 vale 36 pesos e $1 vale 185 pesos. A situação faz o país perder reserva. Ou seja, na prática, os empresários argentinos não conseguem dólares para pagar as importações. E como desde 2020 o Brasil perdeu para a China a posição de maior parceiro comercial dos argentinos, o governo acredita que com a moeda comum poderia reaquecer as transações com o país vizinho. Ela permite que hajam maiores negociações comerciais entre os países que compõem o bloco. Ela passa a ser a nova unidade de referência, que muitas vezes é o dólar, tá? Então esse é o principal ponto positivo se for uma moeda comum. Mas a diferença entre a economia argentina e a brasileira é o principal motivo de críticas daqueles que acreditam que a medida não vai funcionar. A ideia de criar uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina não é boa, porque existem muitos desequilíbrios macroeconômicos diferentes entre os países. A Argentina, por exemplo, vive um período de hiperinflação já há muito tempo, né? O Banco Central não consegue controlar a inflação no país. Eles passam por um problema que a gente chama de dominância fiscal, né? Onde o desequilíbrio fiscal controla, né, domina a atuação da política monetária, a atuação do Banco Central. Então, sem resolver esse desequilíbrio fiscal, que no fundo é um desequilíbrio derivado do conflito distributivo, é inviável fazer essa união monetária, não só com a Argentina, como qualquer outro país da América Latina. Outra proposta prevista no acordo entre os dois governos é o financiamento das exportações brasileiras por uma carta de crédito do Banco do Brasil. O governo brasileiro afirma que o banco não assumiria risco, porque seria criado um fundo soberano para cobrir as negociações. Isso daí pode incorrer num custo muito elevado do Tesouro, porque aí o governo vai ter que fazer um provisionamento para essas operações com relação ao risco de crédito. Então você vê que não é fácil resolver esses problemas nessa criação da moeda comum.